Olá, queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma alegria poder estar aqui novamente neste domingo, no início da noite, para meditarmos na palavra do Senhor, para aprendermos mais dele, aprendermos mais de como ele quer se relacionar conosco nesse estudo que nós temos feito sobre vida devocional. E aí, essa tarde, esse início de noite, a gente vai dar continuidade ao que nós vimos estudando, né? E na semana passada nós falamos, né? Eu gosto sempre de fazer uma retrospectivazinha para a gente poder pegar, né, o alinhamento, o contexto. E aí na semana passada nós falamos sobre o nosso direito de estarmos na presença de Deus. Nós conquistamos esse direito. Nós conquistamos como? Nós conquistamos quando nós declaramos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque esse direito nos foi outorgado lá na cruz do Calvário, quando Cristo consumou, por intermédio do seu sacrifício na cruz. Ele nos resgatou e nos reconciliou, dando livre acesso ao Pai. E quando nós fazemos essa declaração, nós nos tornamos filhos, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. E aí nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Então é nosso direito, e nós devemos lutar por esse direito, por manter esse direito. Amém? Nós falamos também em continuidade, né, que nós temos esse direito de buscar a presença de Deus e Deus quer que a gente exerça esse direito, porque o nosso Deus, ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. E esse relacionamento que nós devemos buscar, esse direito que nós devemos reivindicar dia após dia, é um direito de estarmos ali na sua presença, nos relacionando com Ele, e esse relacionamento é um relacionamento que vai nos dar e vai nos proporcionar crescimento, vai nos proporcionar amadurecimento, vai nos proporcionar a transformação das nossas vidas, vai proporcionar que a gente cresça em Cristo e que dia após dia o que deve acontecer na vida de um cristão é nós estarmos sendo aperfeiçoados em amor, e isso só vai acontecer à medida que nós nos relacionarmos com esse nosso verdadeiro amigo, à medida que nós nos aproximarmos do seu trono da graça e recebermos dele as instruções, as orientações, as exortações, enfim, tudo o que for necessário para que nós nos tornemos cada dia mais aperfeiçoados nesta nova criatura que somos, que vamos construindo a partir do momento em que o declaramos o nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo a nossa paternidade, sermos filhos do nosso Deus Altíssimo, amém? Então ele quer se relacionar conosco, e esse relacionamento é um relacionamento que edifica. Nós falamos também na semana passada sobre a importância de nós nos achegarmos a este encontro, nós nos dirigirmos a este encontro com o nosso coração preparado para isso, com o nosso coração focado nesse encontro, com o nosso coração disposto e disponível a ouvirmos a voz de Deus e a nos colocarmos diante de Deus inteiros. Então, tudo isso a gente viu na semana passada. E aí eu gostaria de reler aqui alguns versículos que nós falamos, né, que são muito importantes. O primeiro está lá, em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 deve estar aí anotado, né, no seu caderninho, no seu bloco de anotações, onde a palavra de Deus nos orienta a sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, né? Então a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, amados, nós devemos estar neste encontro com o nosso coração inteiro diante do Pai. Nosso coração deve estar em Deus.
E com esse relacionamento, nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E o nosso coração vai sendo quebrantado dia após dia. E à medida que o nosso coração vai sendo quebrantado dia após dia, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos realmente sendo lapidados e ficamos mais próximos de sermos, né, de estarmos aderentes a essa terminologia de que nós somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Então, a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados e que assim seja. Cada dia que nós estejamos nesta terra, nós possamos ser aperfeiçoados a fim de apresentar e resplandecer o amor de Cristo, a face de Cristo aqui nessa terra. Amém? Então, dito isso, vamos passar aqui para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre as fases desse tempo a sós com Deus. Então, nós vimos falando até aqui da importância, do que fazer, do porquê fazer, do como fazer. Hoje, a gente vai falar, e é muito importante que a gente tenha uma visão sobre isso, porque a gente já falou antes que, assim, não é fácil, né? É preciso que a gente tenha uma decisão, que a gente decida, né, por separar um tempo, a primícia do nosso tempo, para estarmos fortalecendo esse relacionamento com o nosso Pai. Isso não é fácil, então coisas vão acontecer, coisas vão se levantar para nos impedir de estarmos neste momento a sós com Deus. Como nós falamos também aqui em aulas anteriores, o inimigo, ele consegue, eu até anotei essa passagem aqui, que ele destrói as orações antes que elas sejam feitas. Ele é especialista em destruir orações. Como que ele impede as nossas orações? Impedindo que elas sejam feitas. Então, colocando em nossa mente outras prioridades, outros afazeres, outras N circunstâncias que vão nos desviar do foco de estarmos na presença de Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre essas fases, porque a gente vai vivenciar diversas fases ao longo da nossa vida e ao longo desse relacionamento com Deus, porque é assim, com todo relacionamento. Então a gente precisa, é importante a gente ter uma percepção antecipada para que nós, aquilo, né, a gente aproveitar a experiência de outras pessoas para que nós sejamos cada vez mais fortalecidos nessa nossa decisão de estarmos na presença do nosso Deus, amém? Então, essas fases de conhecimento, né, dessa maneira íntima de estarmos relacionando com Deus, ele não vai ser igual durante todo o tempo, ou ao longo de todo o tempo, né? E aí o autor, ele diz aqui pra gente que ele levantou aqui 5 fases, tá? E a primeira dela diz assim: os tempos a sós, tempos ocasionais com Deus. Acho que essa é uma primeira fase que a gente passa, mas isso não quer dizer que após a gente ter desenvolvido essa disciplina, a gente não possa vivenciar situações em que a gente volte, né, a essa fase. São situações ocasionais, tempo a sós ocasionais com Deus. E o que é isso, né? E aí o autor traz aqui pra gente que é quando nós não nos encontramos regularmente com o Senhor. E aí a gente pega a Bíblia e abre a Bíblia com aquele jeito assim, né? Como se fosse um golpe de pura sorte, né? Eu vou abrir e onde eu abrir eu vou ler, né? Então é uma coisa muito, muito ocasional. E esses encontros não tem local certo, não tem um tempo determinado, não tem um momento oportuno, é totalmente aleatório. Então, existem momentos da nossa vida em que a gente vai estar vivenciando dessa forma. E aí o que acontece? A gente também vai ter orações desfocadas, né? A gente nesse período, enquanto a gente estiver por essa fase, que não é uma fase que nós devemos permanecer nessa fase, a gente deve sempre procurar passar o mais rápido possível por essa fase, né? A gente deve
procurar desenvolver a habilidade de estarmos atentos para quando nós estivermos ingressando nesta fase, né? Num primeiro momento, a gente vai vivenciar isso, porque a gente não vai ter a constância, a gente decidiu agora, então a gente está procurando criar aquele hábito, então isso pode vir a acontecer. Mas depois que a gente já construiu um hábito, a gente deve estar atento para que isso não volte a acontecer, porque neste período as nossas orações também vão passar a ser esporádicas, irregulares, né? E a gente aprendeu já aqui que a oração é o momento em que eu falo com Deus. E a gente também já aprendeu aqui que a oração é um momento em que a gente coloca as nossas necessidades diante do Pai, as nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. E o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. E aí Ele recebe as nossas orações e o Espírito Santo intercede por nós, porque muitas vezes a gente não sabe orar, não sabe pedir, né? A palavra nos diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então a gente não sabe pedir, não sabe o que pedir, pede errado, e aí a gente fica nesse momento vivendo dessas orações irregulares, umas orações em que a gente não está tendo efetivamente aquele encontro com Deus, orações em que a gente não aguarda a resposta do Senhor, a gente ora rapidinho e já foca em outra coisa. Então a gente não ouve aquele cicio suave que a gente tem tantas vezes, né, comentado aqui nesse nosso momento de estudo. Então, a primeira fase que o autor traz para a gente hoje são os tempos ocasionais, esporádico. E aí a nossa oração se torna irregular e fica mais naquela questão do trabalho, né? Senhor, me ajuda nisso, faz isso, enfim. A gente não está tendo um relacionamento, porque não dá nem tempo, você passa correndo, só você fala, você não ouve, né? E você mesmo fala tão rápido que você nem se preparou para dizer aquilo, você não está nem inteiro naquilo que você está dizendo, teu coração não está ali, como nós falamos na aula anterior. O teu coração precisa estar inteiro neste momento. Então, os tempos esporádicos, eles refletem esse tipo de situação. E aí também nesse período, a gente não se dedica também ao louvor, à adoração, à gratidão. Então a gente não traz à memória as situações que nós já vivenciamos, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, porque isto tudo traz renovo para as nossas vidas. Isto tudo nos fortalece. Então, tempos esporádicos, fique bem atento com relação a esse período. O segundo tempo que o autor traz aqui para a gente é tempos a sós comprometidos. E aí esses tempos a sós comprometidos é um tempo de disciplina. É quando a gente já conseguiu exercer aquela disciplina, a gente foi determinado, a gente já criou um hábito, né? E aí a gente já está vivendo os nossos devocionais, a nossa rotina diária de devocional, a gente já tem o nosso lugar secreto, a gente já tem experiências com Deus neste lugar secreto, a gente já tem um foco de oração, uma estrutura de oração, a gente já se dirige ao Pai de uma maneira estruturada, a gente louva, a gente agradece, a gente ora, a gente pede perdão, tudo aquilo que a gente já apresentou e a gente já discutiu aqui. E mais do que isso, a gente já constituiu uma rotina saudável de estarmos na presença de Deus. A gente já constituiu que esse momento é um momento importante, é um momento prioritário. Esse momento já faz parte das nossas prioridades com Deus. Mas, amados, a gente também precisa ficar atento com relação a esse tempo, porque embora seja um tempo onde nós tenhamos experiências profundas, embora seja um tempo de qualidade que nós vamos estar vivendo com o nosso Deus, a gente deve estar atento a quê, então? A gente deve estar atento aos extremos, tá? E o autor traz aqui pra gente algumas referências, né, com relação a esse tempo, né, em que a gente já conseguiu vencer a correria do dia a dia, a gente já conseguiu vencer os obstáculos cotidianos. Ele coloca aqui assim, a gente encontra com Deus de uma maneira
regular, a gente já desenvolveu a disciplina, então a gente já desenvolveu um relacionamento com Deus, tempo determinado, devido ao corre-corre do mundo moderno que faz oposição espiritual a esse ritmo secular. Então, assim, existe uma oposição, existe uma batalha, a gente não pode se esquecer disso, né? E aí ele traz aqui essa questão das experiências, né, que eu acabei de falar. Ele coloca aqui: estamos nos fortalecendo espiritualmente para enfrentarmos o secularismo contemporâneo. O que é o secularismo contemporâneo? É exatamente as situações que a gente vivencia hoje, que até estão um pouco mais, estamos até um pouco mais resguardados nesse período de quarentena, né? Mas assim, são as atenções, né? Tudo aquilo que desvia a nossa atenção, tudo aquilo que nós precisamos dar conta na nossa rotina diária, isso é o que o autor está chamando aqui de secularismo contemporâneo. E isso a gente só consegue fazer à medida que a gente vai nos fortalecendo espiritualmente. Porque a gente já estudou em capítulos anteriores aqui que existe uma batalha espiritual. Porque ele está querendo roubar as nossas orações. E ele só consegue roubar as nossas orações e impedir que elas sejam concluídas e que elas tenham resposta de Deus se ele nos impedir de orar. Se ele nos impedir de entrarmos neste momento. Então, quando a gente entra nesse tempo de compromisso, né, a gente já está conseguindo construir, então a gente já tem um nível de maturidade, né? E as pessoas e situações pelas quais oramos durante essa fase recebem o benefício de fiel oração. Então a gente está constituindo um hábito, então a gente já está trazendo um modelo, olhando para o modelo que Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele já nos ensinou e a gente já meditou aqui. E aí ele traz aqui também um alerta para a gente. E aí, antes da gente falar sobre esse alerta, eu queria que os amados fossem lá em Colossenses 2,14. Vamos lá. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. 2,14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Senhor Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E aí, o que isso tem a ver, né, com o alerta que o autor nos traz aqui? Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: porém, ao ficarmos demasiado tempo nessa fase, podemos transformá-la numa armadilha. Podemos começar a ter sentimentos de culpa se deixarmos de fazê-la algum dia, por medo de que Deus se revolte contra nós, ou adquirirmos uma atitude de autossatisfação por realizar a nossa obrigação religiosa diária. Olha só, duas armadilhas. Primeiro é de nós termos uma autossatisfação, um orgulho, né? Uma vaidade, porque nós estamos conseguindo manter essa nossa vida diária de devocional com Deus. E aí ele coloca muito bem aqui a autossatisfação de realizar a nossa obrigação religiosa diária. E a gente já aprendeu aqui que a gente precisa estar diante do Pai com o nosso coração queimando, ardendo, como a terra seca necessita da água, com consciência, com o nosso coração inteiro, nosso coração quebrantado, para estarmos com Ele, não como uma obrigação, uma obrigatoriedade, um dever que nós devemos cumprir. Porque se nós estivermos com esta intenção no nosso coração, a gente estará sendo religioso. E religiosidade não salva ninguém. É preciso que nós estejamos sempre alertas com relação a essas armadilhas da religiosidade nas nossas vidas, amém? E o outro ponto que ele coloca aqui é com relação a gente se sentir culpado quando não conseguir, por algum motivo, exercitar e executar esse momento a sós com Deus, né? E aí foi a referência que trouxe de Colossenses 2,14, porque
Amados, todo pensamento de culpa, todo jugo de culpa, o Senhor já veio e Ele já encravou tudo na cruz do Calvário. Ele removeu de uma vez por todas, Ele consumou na cruz do Calvário. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós não devemos nos submeter novamente ao jugo de escravidão. A palavra de Deus nos ensina isso. Então nós devemos, estar bem atentos, estar bem vigilantes com relação a essas duas armadilhas. Porque, se nós estamos tendo experiências com Deus, se nós estamos nos fortalecendo espiritualmente, nós não devemos retroceder, porque isso é um retrocesso. Aceitar a culpa é anular o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o autor traz para a gente aqui esse alerta de que nós devemos estar focados em Deus, focados em Cristo, com o nosso coração ávido e não permitirmos jugo de culpa e não permitirmos também que nós retrocedermos a sermos religiosos. Amém? Então, vamos para o terceiro tempo que o autor destaca aqui para a gente. Tempo a sós de estudos. A gente já falou há algum tempo atrás que a essência desse momento de devocional é nós nos relacionarmos com Deus, nós aprendermos dele, nós termos experiência com ele, colocarmos as nossas ansiedades, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas dúvidas diante dele, porque ao fazermos isso, nós reconhecemos a sua soberania e nós declaramos no mundo espiritual que o Deus Todo-Poderoso, ele é o governante, é ele quem governa, ele é o nosso rei, ele é o nosso autor e consumador, assim como quando nós declaramos que ele é nosso único e suficiente Salvador, nós declaramos no mundo espiritual que ele é nosso Deus, que nós o servimos e que nós temos a paternidade, um paizinho no céu que nos guarda, que nos aperfeiçoa, que nos fortalece e nos capacita. Então, essa é a essência de nós termos essa primícia dos nossos dias diante da presença de Deus, fortalecendo esse relacionamento com Ele, a fim de que nós sejamos cada vez mais íntimos. Mas como nós estamos falando aqui das fases, o autor destaca aqui também que nós passaremos por fases de tempo a sós de estudos. O que é isso? É um tempo onde a gente vai querer, por exemplo, estudar com relação a um livro, compreender melhor o contexto histórico, compreender melhor as circunstâncias em que se deram aquelas passagens. Isso é muito útil, isso é muito importante, porque vai trazer também para a gente, para a nossa vida, revelação, e por intermédio dessa revelação nós poderemos auxiliar outras vidas que têm dúvidas, vai esclarecer dúvidas nossas, vai esclarecer dúvidas de pessoas que ainda não conhecem a Cristo e questionam a palavra de Deus. Então é louvável, é importante que a gente passe por essa fase, esse tempo a sós de estudos, para a gente poder compreender melhor um livro, uma passagem bíblica, um capítulo, enfim, é uma dedicação focada num conhecimento, absorver um conhecimento. Então a gente vai, à medida que a gente se debruça nessa compreensão, nesse entendimento, nessa busca, com certeza a gente vai ter revelações que vão trazer para a gente a descoberta de verdades espirituais. E vão nos remeter a situações que nós já vivenciamos e que vão fortalecer e edificar a nossa fé. Então é importante que a gente também passe por essa fase. Só que a gente também não deve ficar muito tempo nessa fase. Por quê? O autor também vai trazer para a gente aqui algumas situações que podem acontecer nesta fase que nós devemos estar atentos. E aí eu destaquei aqui um pedaço do trecho que diz assim: ao lermos como Deus tem agido na história, aprendemos a reconhecer sua ação também em nossas vidas e em situações difíceis na vida das pessoas que ao longo dos anos têm respondido ao chamado dele. Então, assim, quando a gente compreende o contexto histórico, quando a gente compreende o contexto histórico, a gente vai, como eu disse aqui, compreender situações que nós já vivenciamos, como Deus agiu lá
no passado, naquela situação, dentro daquele contexto, como aquele contexto, como a gente traça um paralelo daquele contexto para aquilo que a gente está vivendo hoje, em nossos tempos atuais, ou aquilo que a gente viveu lá atrás. E isso tudo vai servindo para a gente de experiência, isso vai consolidando e alicerçando a nossa fé em Deus. Isso é muito positivo e a gente pode utilizar isso porque isso é testemunho. Se a gente consegue associar e tangibilizar isso, isso é testemunho que a gente vai dar das nossas vidas, da nossa experiência com Deus. E os testemunhos edificam a fé do povo de Deus. Então, isso é muito importante. Só que ele traz aqui pra gente, o autor, uma armadilha, que ele diz o seguinte, que nesse período a gente está tão dedicado ao estudo, né, a gente pode ter pouco tempo para nos dedicar à oração. E a oração é aquela conversa que a gente tem com o nosso paizinho. A gente não pode deixar isso de lado. E aí ele diz aqui, essa oração pode terminar por ser curta, às pressas, orientada basicamente para o trabalho, que quer dizer quando a gente tem uma lista de pedidos, né? Jesus precisa que você faça isso, que você faça isso, que você faça isso, que você faça isso. Então, não é um relacionamento, basicamente, né? Quase você está tirando um pedido e passando para Deus. Então, o Senhor é um Deus de relacionamento. Então, estejamos atentos, né, com relação a isso. E também tem um outro risco que o autor chama a nossa atenção aqui, de esse estudo, a gente acabar virando um exercício intelectual. E aí a gente perder aquela conexão com o Espírito Santo de Deus, a gente neutralizar a ação do Espírito Santo, né, que intercede por nós e que favorece essa conexão e essa ligação, deixarmos de ter as vivências espirituais, de termos a revelação da palavra e nos tornarmos frios na letra. Um bom exemplo que a gente tem é com relação aos escribas, os fariseus, os sacerdotes da época de Jesus, né? Que ele falava que eram hipócritas, que eram raça de víboras. E o que aqueles homens faziam? Era todo o tempo estudando na palavra, eles eram doutores na palavra, mas não tinham experiência com Deus, não estavam com o seu coração. E aí a gente volta para o coração. Por isso é tão importante que o nosso coração esteja em Deus, que o nosso coração esteja com as emoções adequadas para nós entrarmos nesse momento com Deus. Senão a gente perde essa conexão e aí a gente fica frio, esfria espiritualmente. Amém? Então, estejamos atentos, estudemos sim, que busquemos compreender sim os contextos, a história que está envolvida, que possamos buscar as terminologias nos originais. Isso tudo vai ser muito útil para todos nós, mas nós não podemos deixar de vigiar com relação à nossa conexão com Deus, à nossa experiência com Deus e ao fluir do Espírito. Afinal, o que nós queremos ter aqui é intimidade com Deus, intimidade com Ele. E não há estudo, amado, que possa superar a graça e os benefícios desse relacionamento. Amém? Então, a palavra mesmo nos diz que nós devemos estar preparados como obreiros que manejam bem a palavra. Mas, amados, o nosso relacionamento com Deus, a essência espiritual de transformação e o nosso coração inteiro, as nossas emoções adequadas nesse momento é essencial. Amém? Então, estejamos atentos também com relação a este ponto. E aí, o quarto ponto que ele nos traz aqui é o tempo a sós de deserto. Tempo a sós de deserto. E aí o autor, ele nos fala aqui, ao passarmos esse tempo a sós no deserto, a gente precisa trazer à nossa memória o crescimento profundo que surge como consequência de estarmos vivenciando um período inesperado de sequidão. Amém? Então, e aí mais uma vez é importante, e o autor também cita aqui, que a gente afaste de nós os pensamentos de culpa, porque existem pessoas que falam assim, puxa, mas eu estou servindo a Deus, eu estou me relacionando com Deus, eu estou fazendo o meu devocional, eu estou fazendo tudo certinho, e aí eu estou passando, o que será que eu fiz de errado? Amados, o sol nasce sobre todos. A palavra de Deus não nos diz que a gente estaria, a partir do momento que a gente declarasse Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não teríamos
preocupações, não passaríamos por situações adversas. Muito pelo contrário, o Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como exemplo aqui, eu quero que os amados anotem aí. Vamos lá procurar Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus, no seu capítulo 4. Evangelho de Cristo, segundo Mateus, seu capítulo de número 4. No verso de número 1, a gente já leu esse versículo aqui também, mas vamos lá. Mateus 4:1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nossa, que chocante, que impactante. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então, amados, algumas vezes a gente pode estar passando pelo deserto, podem ser períodos de prova, para que nós sejamos aprovados e aperfeiçoados em Cristo, a fim de que, com experiências de vida, nós possamos ser sal e luz e o fluir de Deus em nossas vidas alcancem outras vidas para Cristo. Então a gente deve ter isso em mente. Amém? Que o deserto, esse tempo a sós no deserto, vai ser um tempo de edificação, um tempo em que nós devemos falar: Senhor, me revela qual é a sua vontade, me revela o seu desejo, o que tu queres que eu aprenda nessa situação, nessa circunstância diversa que eu estou vivenciando. Me ajuda, ó Espírito Santo, fala ao meu coração. Enfim, tenha o seu momento a sós com Deus nesse período de deserto, porque muitas vezes a gente fica ali se debatendo e tão focado no problema que a gente se afasta de Deus e aí a gente passa mais tempo no deserto, muitas vezes. E aí eu vou trazer para vocês uma outra passagem que está, Êxodo, acho que é no livro de Êxodo, com certeza é Êxodo, acho que é Êxodo 16, vamos lá. Êxodo 16. Êxodo 16, no versículo de número 35. E diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Amados, por murmurar, por não aceitarem a palavra de Deus, enfim, por tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu ao longo desses 40 anos, esse povo ficou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E olha que eles foram libertos de forma sobrenatural, que eles, ao saírem, tinham uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, iluminava o seu caminho, tinha uma coluna de nuvem que os protegia do sol, que os protegia das altas temperaturas durante o dia. O Senhor providenciou água, o Senhor providenciou codornizes, o Senhor providenciou maná, mas tantas e tantas foram as situações em que esse povo murmurou, reclamou, se distanciou do seu Deus, fizeram até um bezerro de ouro quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Eles não quiseram subir, né? Então Moisés vai em nosso lugar e depois tu traz as palavras até nós. Então, amados, assim como foi com eles lá, é conosco aqui no nosso dia a dia, se a gente não vigiar com a nossa vida, as circunstâncias que acontecem, né? Então a gente deve estar atento para a gente não murmurar, para a gente vivenciar e a gente estar atento para nos conectarmos com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, conectarmos com o Espírito de Deus e recebermos dele a revelação, porque o deserto foi um momento de aperfeiçoamento. Cristo passou pelo deserto e a gente sabe de tudo que aconteceu ali, e depois de tudo que ele vivenciou, ele manejou bem a palavra, ele venceu o diabo por intermédio da palavra de Deus, e assim deve ser na nossa vida, amém? Então, tempo a sós de deserto, que nós estejamos atentos
atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então nós tivemos o exemplo aqui de Cristo, nós tivemos aqui o exemplo do povo no deserto. Paulo também, quando teve seu encontro com Cristo, a palavra nos diz lá em Gálatas 1, vamos lá em Gálatas 1, 11. Vamos avançar a carta de Paulo, Gálatas. Ai, meu Deus, Gálatas fugiu. Ai. Achei. Gálatas 1, 11, 12. Gálatas 1, 11, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? E aí, se você pular lá para o verso 18, diz assim: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, Paulo, depois que teve a revelação, ele passou 3 anos nas regiões da Arábia, no deserto, aprendendo e recebendo revelação diretamente de Jesus Cristo. Então, a gente esteja atento para que nós possamos receber a revelação também no período de deserto. Amém? E aí, o quinto tempo é tempo a sós devocional. Esse tempo a sós é um tempo exatamente de nós nos dedicarmos, nós meditarmos na palavra, nós seguirmos adorando a Deus, de nós seguirmos obtendo as revelações da Escritura, nós conseguirmos ali termos encontros com Deus. E aí muitas vezes a gente tem algumas dicas, né, que a gente já passou aqui em aulas anteriores, a gente vai ter condição de inverter aquela sequência de pedir perdão pelos pecados, de orar ao Pai, de fazer louvor e adoração, enfim. A gente vai conseguir inverter isso porque a gente vai estar tão conectado, o nosso devocional, a gente vai estar tão íntimo que à medida que a gente estiver meditando na palavra, o Espírito Santo vai nos trazer à memória uma situação pela qual a gente deve interceder e a gente vai interromper e a gente vai orar por aquela situação, a gente vai orar por um irmão que o Senhor vai trazer à nossa memória. Então assim, nós estaremos extremamente conectados e nós estaremos aprendendo a palavra, meditando, fazendo tudo o que precisa ser feito ao longo desse período, né? Então, assim, é importante que a gente tenha a consciência, né? Eu acho que a grande importância aqui dessa passagem, dessa aula, é exatamente a gente saber que a gente vai passar por várias fases, a gente não vai vivenciar sempre uma mesma experiência nesses nossos momentos a sós com Deus. A gente vai estar com o nosso Deus e a gente vai estar aprendendo dele e a gente vai estar vivendo as situações que a gente vive no nosso dia a dia e essas emoções, essas situações, essas circunstâncias vão ser trazidas e vão ser colocadas diante da presença do Pai e nós estaremos sendo, amados, dia após dia aperfeiçoados. O que nós devemos estar atentos são as armadilhas que nós citamos aqui. Primeiro, não permita culpa. Segundo, não permita religiosidade. Segundo, não se permita estar frio, né, como um estudioso meramente. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo, ele quer se relacionar contigo. Então, não perca essa conexão. Esteja atento a essa relação com o Pai. Busque a Deus com o seu coração inteiro, porque aí o seu coração, da onde procede as fontes da vida, como nós já estudamos em aulas anteriores, ele vai estar sendo cada dia mais aperfeiçoado, edificado em amor, em compreensão da palavra de Deus. Você vai estar crescendo espiritualmente, você vai estar entrando no esconderijo do Altíssimo. Então é importante a gente reconhecer, a gente já ter, né, previamente a informação de que passaremos por fases para que nós possamos nos fortalecer. E aí, para nós terminarmos, eu quero ler aqui uma passagem que eu destaquei
desse item, né, de tempo a sós devocional, e diz assim: em vista de nossa cultura acelerada e orientada para o fazer, o temor é que, levados por essa cultura, mergulhemos no ativismo religioso e raramente experimentemos em nosso tempo a sós a presença sobrenatural de Deus. Então, ele está aqui mais uma vez destacando para nós estarmos atentos e nós não perdermos essa conexão. Afinal, o nosso propósito é crescermos espiritualmente, mas sermos a cada dia mais dignos de sermos chamados de cristãos, pequenos cristos, sendo testemunhos, dando bom testemunho do evangelho nesta terra. E aí ele continua dizendo assim: o Senhor está presente. Toda a criação declara sua glória. Em nosso trabalho, em nossa família, em nossa recreação e em qualquer coisa que façamos, podemos perceber a sua presença. Todavia, se não praticarmos a disciplina do tempo a sós, provavelmente nos privaremos da glória de Deus que está ao nosso redor. O tempo a sós com expectativa de encontro nos permite estar sempre em sua presença de uma maneira que aumenta o sentido dessa presença em tudo o que fazemos na vida. Ou seja, nós podemos nos conectar com Deus e devemos nos conectar com Deus em todos os momentos da nossa rotina diária. Quando a gente está no transporte, quando a gente está tomando banho, quando a gente está almoçando, enfim, quando nós estamos falando com uma pessoa, quando a gente está vivenciando uma situação de conflito, uma situação de afronta, nós temos, né, é nosso direito, nós temos autonomia, nós podemos entrar na presença do Pai e receber essa instrução diretamente dele, e nós devemos exercitar isso. Mas se nós negligenciarmos esse tempo a sós, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, esteja a sós com Deus, a gente pode perder essa conexão e aí a gente entra num esfriamento ou a gente entra numa religiosidade. Então, essa é a grande importância de nós estarmos atentos aqui, neste momento em que nós estamos aprendendo a construir esse momento de devocional com o nosso Deus. Amém? Então, amados, para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer a Deus porque nós estamos aqui com a possibilidade de meditar e receber orientações que vão nos edificar no momento que estivermos passando por alguma dessas situações. Amém? Pai amado, Pai querido, Deus santo, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, pelo teu amor, por tua fidelidade. Graças te damos, Senhor, porque tu tens nos sustentado, porque tu tens cuidado de nós. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Pai, manual de vida, Senhor, com revelações que tu trazes, Pai, por intermédio do teu Espírito Santo para as nossas vidas. Ó Senhor, sê conosco, sê com todas as vidas, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, esse momento aqui de meditação, de estudo, Pai, da tua palavra. Ó Pai, aprofunda, Senhor Jesus, revela, Senhor, fala aos seus corações, fala individualmente com cada um. Visita seus lares, Pai, visita suas mentes, Senhor Jesus. Fortalece-os em ti, Senhor. Fortalece-nos em ti e firma-nos na tua palavra, Pai, que é sal, é luz, é a verdade, Senhor Jesus. A verdade transformadora, Senhor. Ó Pai, que nós possamos guardar a tua palavra em nosso coração, Senhor, e caminharmos, Pai, conforme ela, dia após dia, Senhor. Ó Paizinho querido, graças nós te damos, Pai. Visita cada um, Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer por você estar aqui conosco e quero lhe dizer, continue conosco daqui às 19 horas, nós estaremos dando início ao nosso culto com a mensagem falando sobre família. Família é projeto de Deus. Então fique conosco, se conecte aí às 19 horas, amém? Um grande abraço, fiquem com Deus.